É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Ninguém nos disse que vamos impedir que haja infectados. Ninguém nos disse vamos fechar-nos em casa à espera da vacina. Disseram-nos vamos achatar a curva. E isto tinha um significado: impedir que o número de novos casos de Covid-19 e o consequente número de casos mais graves atingisse um tal ponto que o Serviço Nacional de Saúde não conseguisse responder por falta de médicos, de camas, em cuidados intensivos e de ventiladores. Impedir que as pessoas que poderiam ser salvas não o fossem por falta de condições hospitalares. Sabíamos que não iríamos matar o vírus e impedir que ele fizesse vítimas. Se até a simples e já conhecida gripe mata todos os anos, o que sabíamos é que o novo coronavírus era muitíssimo contagioso e tinha taxas de mortalidade bem mais altas do que a gripe. Que o mais perigoso era o que nos acontecesse o que aconteceu à Espanha e Itália. E tínhamos tudo para correr mal. As mesmas características demográficas e culturais e, ainda por cima, menos camas em cuidados intensivos. Tínhamos tudo para correr mal, mas não correu. Até agora. Mas é cedo para falar, porque nem sequer sabemos se o vírus não regressará no inverno. Esta possibilidade leva a uma das dúvidas que mais nos aflige. Se ao termos conseguido proteger tanta gente que se confinam em casa, não estaremos mais desprotegidos para o futuro, não tendo imunizado mais pessoas. Isto partindo do princípio que elas ficam mesmo imunizadas. Certo é que o país não poderá ficar fechado em casa até haver uma vacina. Morreríamos da cura. Porque as crises económicas não são um assunto estranho à saúde pública. Elas matam, pela doença, pela fome e pela degradação do SNS. Que condições precisamos para regressar a qualquer coisa semelhante à normalidade? Quando regressarmos, que estratégia teremos de adotar? Qual será o novo normal até termos uma vacina? Falaremos disto com a Ministra da Saúde, que participa no Perguntar Não Ofende pela segunda vez, num contexto muitíssimo diferente. Claro que não ficaremos pelo futuro. Olharemos para a famosa curva para saber se a achatamos mesmo. Veremos se o Governo se preparou bem para isto. Se estamos a testar o suficiente e não está na altura de mudar o discurso em relação às máscaras. Se os serviços de saúde estão preparados para o que ainda falta. E o que está a acontecer a outras doenças que, apesar de serem menos mediáticas, também matam. Muito obrigado, Sra. Ministra, por ter aceitado este meu convite num momento tão difícil de tempo. E vamos começar por falar de números e depois passamos para o resto. Na sexta-feira, contrariando os números dos 10 dias anteriores, voltámos a uma subida de novos casos, mas depois voltou a descer. Falou há poucos dias, penso que ontem, de Planalto. Tem segurança para dizer que estamos próximos do pico ou algo semelhante? Bom, antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar de novo aqui. Na semana passada, os números que refere foram, aliás, os números mais elevados de todo o registro de casos confirmados no nosso país. Aquilo que imaginamos que possa ter acontecido foi um desvio relativamente àquilo que foi a data da ocorrência da doença e a data em que a ocorrência da doença foi efetivamente notificada. Dito de uma forma mais clara, nós temos dois sistemas de informação para apoiar o registro de casos confirmados de Covid-19, o SINAV-MED e o SINAV-LAB. O SINAV-LAB é componente laboratorial e logo que qualquer laboratório tem um caso confirmado de Covid positivo, faz o registro na aplicação informática. Mas a integração do SINAV-LAB com o SINAV-MED, a componente onde o médico segue o seu doente, não é automática e, portanto, pode haver aqui, em alguns dias, algum atraso nesta integração de dados que depois tenha estes efeitos de pico que não são
reais, que são efeitos apenas de atraso de registros que estão a ser atualizados. E, portanto, não estamos livres que isto volte a acontecer. Temos que olhar para os números sempre como indicadores. Pode haver picos num Planalto, ou seja, mas acha que estamos no Planalto, ou seja, há dados que permitam dizer que nós estamos, eu quando digo utilizou a expressão Planalto, pico, ou seja, que estamos na fase, ou seja, que depois disto, em princípio, brevemente, começaremos a ter uma queda? Todos esperamos que esperamos, mas a questão é a incidência máxima já tenha sido atingida, ou seja, que já tenhamos passado o pico, mas também sabemos que a informação que temos tem fragilidades e, portanto, só dias passados sobre um conjunto de números é que podemos afirmar inequivocamente factos. Até lá são expectativas, suposições, indícios e tudo aponta para que estejamos no Planalto, já tínhamos passado a incidência máxima, a questão a seguir é quando é que passamos do Planalto para a fase de descida. Um conjunto de cientistas, portanto falamos da fragilidade dos dados, um conjunto de cientistas e instituições puseram em causa a qualidade dos números apresentados pela DGS. Confia na informação com que está a trabalhar? Sabe de que documento é que eu estou a falar? Um documento assinado por várias instituições e cientistas que levantavam um conjunto de dúvidas sobre o próprio... Não tenho a certeza de conhecer o documento, mas sei que trabalhamos com sistemas de informação que são frágeis e que não estavam preparados para receber um surto desta dimensão, não estavam preparados para receber uma pandemia. Eram, no fundo, sistemas de vigilância epidemiológica que reportavam bem quando tínhamos uma dúzia de casos, uma vintina de casos, 100 casos de sarampo, mas que têm um comportamento frágil quando têm maior volume de casos. Isso quer dizer que não se sente muito confortável com a informação com que está a trabalhar? Quer dizer que não me sinto totalmente segura com a informação que estou a trabalhar, não por desconfiança, qualquer tipo de desconfiança daquilo que seja a competência técnica das pessoas que trabalham os dados ou da boa-fé de quem carrega os dados, mas porque tenho consciência das fragilidades do sistema e penso que todos temos. Qual é o problema dos autarcas conhecerem e divulgarem os números dos seus concelhos? São as discrepâncias? Eu não cheguei a perceber exatamente qual é a questão que se levanta. O problema dos autarcas conhecerem e divulgarem e trabalharem os números dos seus concelhos não é rigorosamente nenhum. Há um problema quando diferentes pontos de um mesmo sistema retiram dados a horas diferentes, reportando-os como sendo referidos, por exemplo, ao mesmo dia. Se eu tiro dados como a DGS, às 24 horas, mas alguém no dia a seguir de manhã me diz os dados de hoje são estes e não coincidem com os das 0 horas, porque entretanto já aconteceram um conjunto de casos, começamos a ter dificuldades de informação e de, sobretudo, de passar uma mensagem correta, porque toda a gente se foca não nos dados, mas naquela discrepância que ninguém consegue explicar, a não ser quem está a ver por trás do pano. E nós estamos a ver por trás do pano e isso está a acontecer. Há autarcas que falam de uma discrepância de 50%, ou seja, que já não tem a ver com as horas. Não? Pode ter a ver com uma outra coisa, que é a questão da imputação aos concelhos. Nós, neste momento, imputamos a distribuição dos casos aos concelhos por aquilo que é o registro no SINAV, mas já houve um momento em que essa imputação aos concelhos era feita pelo registro, no Registro Único Nacional, no Registro Nacional de Utentes, ou seja, número de SNS e médico de família atribuído. Houve momentos em que a imputação era feita em função da morada fiscal e, consoante aquilo que se esteja a considerar, nós podemos ter resultados diferentes. O resultado, o sítio onde é obtido o resultado do teste em termos laboratoriais, o sítio onde mora a pessoa, portanto há muitas hipóteses que podem fazer com que os dados dos concelhos, tal como quem está no concelho os vê, aparecem, e os dados tais como quem está a ler apenas um sistema de registro de informação, parece sem ter uma chave de interpretação inequívoca para todos. Foi essa chave de interpretação que optámos por construir, que estamos a partilhar. E compreende a indignação dos autarcas ou não? Pelo menos daqueles que falaram. Compreenderia se tivesse havido alguma lei da rolha. Não houve. Não houve. Mesmo partindo do princípio que os dados são bem tratados, tendo em conta os poucos testes feitos,
os números são fiáveis. Eu dou-lhe um exemplo. O Norte fazem-se muito mais exames do que no Sul, pelo menos do que se sabe. Certo. Isso pode querer dizer que os números do Sul estão subvalorizados, ou os do Norte não sobrevalorizados, não, mas que os do Sul estão subvalorizados. Ou seja, se o número de testes também não tem bastante importância para a realidade que nós estamos a assistir. Todos os dados que temos, quer os dados de casos confirmados, quer os dados de testes realizados, apontam para uma maior incidência na Administração Regional de Saúde do Norte. Eu penso que isso pode ter a discrepância pode não ser tão grande como aquela que nós vemos, porque fazemos muito mais testes no Norte do que no Sul, não é? Mas a questão é que também tivemos muito mais suspeitos no Norte do que no Sul, e portanto o critério da utilização de testes é à partida também um critério que tem a ver com casos suspeitos, e portanto é natural que um sítio onde haja mais casos suspeitos seja um sítio onde se fazem mais testes. A ocorrência dos primeiros casos também foi a Norte e não a Sul, por razões conjunturais e até laborais diversas, e portanto é possível que essa tendência se mantenha durante algum tempo. Mas acredita que há, não só em Portugal, esta questão põe-se em quase todos os sítios, que há muito mais infectados do que aqueles que os números demonstram? Os nossos números, as nossas modelações epidemiológicas dizem isso. Que há muito mais? Não muito mais, mas sempre um diferencial entre... Nós todos os dias recebemos uma modelação epidemiológica que mostra aquilo que os epidemiologistas chamam o atraso da curva, ou seja, que compara aquilo que são os casos que estamos a detectar em cada dia, que estamos a notificar em cada dia. Eu ainda não vi os números de hoje. Os números de hoje apontam para um total de 16.585 casos confirmados, ou seja, mais 598 do que ontem. Hoje, segunda-feira, dia 13 de Abril. 13 de Abril. E isto significaria, quando diz que há um diferencial, o que é que dizem os epidemiologistas que isto pode significar em número verdadeiro de infectados? Mais 2.000, 3.000 casos de números de infectados que poderiam estar a acontecer e ainda não ter sido casos confirmados. De alguma forma podem ser, por exemplo, todos estes casos que aguardam hoje, 13 de Abril, resultado laboratorial, que são 3.611, alguns dos quais serão casos positivos e alguns outros que ainda estejam em vigilância. Nós temos neste momento casos não confirmados, um conjunto deles em vigilância, e portanto podem ser estes casos. O Governo não tomou consciência da importância dos testes demasiado tarde. Quando reagiu, já teve de lidar com a selva mundial deste mercado, e há quem diga que poderíamos ter preparado o país para produzir os seus próprios testes se tivéssemos reagido mais cedo. Tanto quanto é do meu conhecimento, não há capacidade alternativa para, sobretudo, aquilo que são os reagentes que são utilizados a este nível. Há componentes necessários à realização dos testes que talvez pudéssemos, se tivéssemos sabido há um ano, ter preparado. Eu não digo há um ano, não é? Sim, mas mesmo há alguns meses nós tentámos desenvolver ao nível nacional zaragatoas e tal ainda não foi possível. O que me dizem, isso é o mais complicado de tudo, não sei. Mas pois também não tenho um conhecimento que me permita aferir se isso é o mais complicado. Aparentemente estamos a falar de um objeto relativamente, para um leigo relativamente simples. Sim. Bom, dito isto, o que acho que é importante assinalar é que nós fizemos até ao momento cerca de 170 mil testes e fizemos mais testes nestes dias de Abril do que durante todo o mês de Março. E neste momento o que estamos a fazer é intensificar a realização de testes, sobretudo relativamente aos prazos de disponibilização do resultado face ao momento em que o teste é prescrito. Mas não deveria haver mais gente testada? Não acha que deveria haver mais gente testada? Ou seja, a estratégia de testar muita gente é assumida pelo Governo ou não? De quanto mais pessoas testarmos... A estratégia de testar muita gente é assumida pelo Governo, claramente. Sobretudo, mais importante ainda, quando começarmos a falar
do retorno de uma parte da população à vida normal, testar ainda vai ser mais importante para poder isolar mais rapidamente os que estiverem. Vamos lá ver, todos nós gostávamos de saber o que é que vai ser a estratégia mais efetiva daqui por 20 dias, mas é preciso ter muita atenção que o teste é um instrumento diagnóstico, aqui como nas outras doenças todas, e portanto não é por eu ter um raio-x ou por ter uma análise sanguínea que tenho a melhor estratégia de tratamento. A questão aqui, é que isto permite estratégias de isolamento mais rápidas dos infectados. Mas eu pensava que a estratégia de isolamento era para todos. Acontece que vai haver um momento em que vai deixar de ser para todos. Acontece que ainda lá não estamos. Por isso mesmo é que eu lhe estou a perguntar. Isso, no futuro. Ou seja, se o Governo não vai ter que ser muito mais ambicioso, nós já vamos falar do futuro de uma forma um pouco mais pormenorizada, mas se o Governo não vai, pormenorizada dentro do que é possível agora, claro. Mas se o Governo não vai ter nos testes um instrumento ainda mais importante do que tem agora, porque agora uma parte razoável da população está enfiada em casa, portanto esteja ou não esteja doente. Há um momento em que, se não queremos morrer da cura, algumas pessoas poderão sair e algumas poderão estar infectadas e se calhar é importante sabê-lo. Os testes são um elemento complementar. Não penso que os testes sejam a parte mais importante daquilo que é preciso fazer. Neste momento, claramente, a parte mais importante daquilo que é preciso fazer é o isolamento, e penso que a parte mais importante daquilo que será sempre preciso fazer é a higiene. A ideia de achatar a curva era garantir que o SNS tinha capacidade de responder, sobretudo, os cuidados intensivos e o número de ventiladores. Que capacidade de uma e de outra coisa está a ser neste momento usada? Vamos lá ver, a ideia de achatar a curva muitas vezes tem sido referida como apenas, tendo como único objetivo garantir que os sistemas de saúde tinham melhor capacidade. Eu lembro de apresentarem mesmo um bonequinho que tinha um risquinho em cima e dizia capacidade do SNS, certo, para garantir que a curva estava abaixo disso. Certo. Acho que também não podemos esquecer que o objetivo de achatar a curva é evitar que morram pessoas ou que determinadas pessoas fiquem doentes. Claro que, em última instância, o SNS tem uma capacidade limitada. E que capacidade é que está a ser usada neste momento? Neste momento não estamos a utilizar toda a capacidade instalada, nem em termos de ventiladores, nem em termos de camas gerais. Há alguma folga. Neste não momento me sabe dizer que folga é que existe. Não lhe sei dizer que folga é que existe, ela varia muito de hospital para hospital, de região para região. O que não é um pormenor, não é? Porque não é um pormenor. Sabemos que o Norte já viveu momentos de aflição, alguns hospitais em concreto também já viveram momentos de aflição, Aveiro, Ovar. Para já temos conseguido, sempre com um grande esforço das administrações dos hospitais e das regiões, encontrar alternativas. E neste momento aquilo que sabemos... E não há o risco de essa capacidade de ser excedida nos hospitais. Quando eu digo de referência, são aqueles hospitais que estão já à partida mais preparados para lidar com... Porque isso é que seria preocupante, não é? Quando eu estou a falar de São João, estou a falar de Santa Maria, estou a falar dos hospitais... Neste momento, a informação que temos é que a procura de cuidados intensivos, concretamente, tem abrandado nos últimos dias. Portanto, quer dizer que se entrarmos na fase de queda, nós não sabemos, mas se estivermos no Planalto e entrar na fase de queda, não há razões para acreditar que essa capacidade vai ser cedida. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. O que sabemos é que todos os movimentos têm sido bastante rápidos e, portanto, temos que estar muito atentos a qualquer movimentação que possa existir. De qualquer forma, nós não admitindo, se tivermos o pressuposto que já passámos a incidência máxima, diremos que nesta onda conseguimos responder com a capacidade instalada basal. Quando esta onda já está a pensar que na possibilidade de Estou a fazer um raciocínio com base num pressuposto. E para aí, apesar de tudo, é um pouco diferente, porque vai ter tempo para preparar o sistema para uma nova vaga, não é? Vai ter mais tempo do que teve agora. O que estou a dizer é que se admitisse que a primeira onda já teve incidência máxima, diria
dia a capacidade basal do sistema conseguiu responder. Há um segundo nível de capacidade do sistema como um todo que ainda não acionámos, designadamente a complementariedade com o setor privado. E como se sabe, há uma componente associada ao reforço de capacidade ventilatória, quer em equipamentos, quer em meios humanos, que ainda está por ativar e por chegar alguma dela. E, portanto, foi adiado por uma semana para os primeiros 500, não é? Exatamente, os primeiros 508, a entrega terá ficado atrasada uma semana por dificuldades burocráticas na China, na origem. Mas a totalidade dos óbitos, isto é relativamente importante, vem mesmo da unidade dos cuidados intensivos. Porque só assim saberemos se todos os que precisavam de cuidados intensivos tiveram realmente resposta ou se há quem esteja a ser prejudicado e os números aí são enganadores. Ou seja, ou os óbitos vêm todos da unidade de cuidados intensivos, o que significa que todas as pessoas que precisavam de apoio chegaram à unidade de cuidados intensivos, ou há gente que está a morrer fora dos cuidados intensivos e então não sabemos se a capacidade foi ou não foi ultrapassada, só que a gente não chega sequer lá. Não podemos fazer essa leitura porque o critério de admissão em cuidados intensivos é sempre o critério clínico e, independentemente de ser um doente Covid ou não Covid, a admissão a cuidados intensivos depende daquilo que foi o juízo clínico. Aquilo que sei é que foi sempre possível fazer prevalecer o juízo clínico. E, mas portanto, há óbitos fora das unidades dos cuidados intensivos? Quando não há indicação de utilização de cuidados intensivos e, aliás, até posso referir que houve situações em que provavelmente a opção da colocação de cuidados intensivos foi porque havia uma capacidade excedentária neste momento em cuidados intensivos e noutro momento talvez até nem fosse utilizada. Terão médicos especialistas suficientes para os ventiladores, porque nós só falamos dos ventiladores como se eles funcionassem sozinhos. Pois. Já há médicos especialistas suficientes para os ventiladores que vamos receber? O que sabemos é que a proporção ideal de intensivistas para camas de cuidados intensivos, leia-se ventiladores, é de 1 para 8 médicos intensivistas e é de 1 para 2 enfermeiros. Portanto, um enfermeiro para 2 camas de cuidados intensivos, leia-se camas ventiladas. Também sabemos que noutros países, neste momento, esse rácio estará a ser da ordem das várias dezenas. Portanto, isso significa que estamos bem desse ponto de vista? Até ver, temos conseguido, através, sobretudo, da equipa da resposta... Eu estou a ver até ver, mas estou a contar com os ventiladores que vêm, não é? Não é só com os Estamos a intensificar a nossa formação em medicina intensiva. Temos uma estrutura formada por 2 intensivistas ao nível nacional e 5 intensivistas, um por cada região, que coordenam a capacidade de resposta em medicina intensiva no nosso país, que estão a garantir que quem estava fora dos cuidados intensivos, mas está disponível para vir trabalhar, está pronto para isso, tem as atualizações necessárias, que quem estava noutras unidades o pode fazer, que enfermeiros que estavam noutros níveis de cuidados e tinham a formação se podem disponibilizar para. Temos listagens de todos os recursos humanos que podem colaborar e, portanto, esse trabalho é um trabalho que nunca esteve parado, não está parado e está em contínuo. Falou há pouco dos privados e eu queria falar um pouco sobre isso. Parece haver alguma confusão em relação aos grupos privados. Na sexta-feira, uma reportagem de Pedro Coelho, na SIC, a administração do Hospital Lusíada, penso que foi isso, disse que o SNS pagaria as despesas dos doentes com Covid-19 que se dirigissem ao hospital. Já foi desmentido pelo Ministério, aliás a leitura do contrato confirma esse desmentido, mas o contrato ele próprio ainda não estava assinado. De onde é que nasceu este equívoco? Segundo é referido, de diligências de negociação preparatórias da assinatura dos contratos. Houve algum momento em que o Ministério tivesse posto a possibilidade de pagar aos hospitais privados todos os doentes de Covid que decidissem ir para o hospital privado? Todos os doentes Covid que decidissem ir para um hospital privado... Por seu pé? Pelo seu pé, pela sua livre e espontânea vontade, não. Nunca. Então de onde é que nasceu? Não consigo perceber de onde é que vem o equívoco então. Houve, porventura, uma interpretação de que a norma da Direção-Geral da Saúde, número 4, que se refere a sistema de saúde, pretenderia abranger também a prestação. Sim.
As normas da Direção-Geral de Saúde são normas técnicas e claro que se dirigem a todo o sistema de saúde enquanto normas de boas práticas e, portanto, antecipo que possa ter sido daí que se tenha gerado a confusão. Uma confusão conveniente, de qualquer das formas. Mas cobram o mesmo, é a minha dúvida, eu ouvi os últimos valores, que era no máximo 13.000 euros por paciente, corrija-me se estou enganado. 17. Penso Penso então, eu, é mais 17. do que eu tinha visto. Mas cobram, a minha pergunta é se eles cobram o mesmo que cobrariam normalmente. Porque com empresas que foram forçadas a fechar e trabalhadores a receber 2/3 do salário, é aceitável que os hospitais privados tenham lucro neste processo? A minha pergunta é se o que os hospitais privados pretendem cobrar ao Estado é o valor de custo ou tem margem de lucro? Repara, nós podíamos ter optado por ir pela via da requisição de serviços. Podiam ter optado pelo que optaram para o resto da sociedade inteira. Ou seja, os trabalhadores estão enfiados em casa porque o Estado mandou, os restaurantes estão fechados porque o Estado mandou e é difícil compreender porque é que se passaram 3 semanas a negociar com os privados e não fizeram o mesmo que fizeram com o resto da sociedade. Fechá-los em casa? Não. Utilizar a requisição, utilizar o estado de emergência que têm ao vosso dispor, não apenas para dizer aos trabalhadores que eles têm que ir para casa e ganham 2/3 do salário, mas para pôr os privados a não ter lucro numa fase em que isso não parece admissível. Vamos lá ver, nós não podemos utilizar o estado de emergência que temos procurado utilizar sempre de uma forma bastante criteriosa e ponderada e de facto como ele é. Eu estou proibido de sair do meu conselho, não me parece uma coisa muito pequena, é uma coisa grande, eu não poder sair do meu conselho. É evidente, o que lhe estou a dizer eu não estou a dizer que acho mal, acho bem. O que lhe estou a dizer é que não precisamos ainda de recorrer à capacidade instalada no setor privado. E, portanto, se não precisarmos de recorrer a ela, seria certamente também perturbador até do normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde que a tivéssemos acionado. O que preparámos... Eu estou a perguntar outra coisa, isso eu compreendo. Então, eu compreendo que não vá requisitar os hospitais privados quando ainda não precisa deles. A minha pergunta é, estão a negociar valores e a minha pergunta é se esses valores incluem lucro ou não incluem lucro. Não incluem lucro, os valores são os valores que se pagamos aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Então incluem lucro. Porque eles geralmente, os que pagam ao Serviço Nacional de Saúde, ao SNS, aos hospitais públicos. Os valores que constam do contrato, das cláusulas de adesão, do contrato de adesão, que está nas páginas da ACSS, são 2 valores essenciais. O valor para doente ventilado até às 96 horas e o doente para valor ventilado independente do número de dias que está a precisar de ficar ligado a um ventilador. E esses valores que constam desses contratos de adesão são os valores também fixados para o Serviço Nacional de Saúde, para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, com uma dedução de um valor que normalmente já é aplicado quando se fazem atribuições de prestações de saúde a setores privado e social, que é uma redução de 10%. Face aos valores praticados pelo SNS, porquê? Perguntar-me-ão, porquê essa redução de 10%? Também tem um racional, não é um racional específico do Covid, é um racional que leva a que normalmente se entenda que as estruturas do SNS, pelas suas obrigações de formação, de atendimento indistinto de doentes, têm sempre custos de estrutura superiores. O racional é esse e os preços são os preços... Dos hospitais do SNS não poderem mandar para o SNS as coisas que são mais caras, que é o que os hospitais privados costumam fazer. Mas andemos em frente, ainda falando dos privados, o Estado está a pagar 100 euros, corrijam-me se estou enganado, para testes de laboratório privados. E a minha pergunta é a mesma. Isto é o preço de custo ou os privados estão a fazer lucro, os laboratórios estão a fazer lucro nos testes que estão a fazer? Não estão a fazer lucro, mais uma vez o valor de referência também está nas páginas da CSS e é o preço do convencionado. Penso que ronda aos 80 euros, embora não o tenha aqui de memória. Sei que há acordos regionais de preços inferiores, mas isso faz parte de acordos regionais, locais, que possam ter a ver com quantidades. O preço da convenção, digamos assim, é um preço de referência para todos. Acha admissível que o Hospital do SAMS tenha encerrado neste momento? No caso do SAMS não é igual a outros, porque o SAMS tem, quer dizer que as pessoas que iam ao SAMS passaram a ter que ir ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Acha isso admissível?
Acho preocupante para todo o sistema que não estejamos já a pensar, e nós estamos já a pensar naquilo que é a resposta aos doentes não Covid. Desejavelmente... Eu vou ter uma parte inteira sobre isso. Certo. A minha pergunta específica sobre o SAMS, e depois podemos falar mais sobre os doentes não Covid, que eu acho que é uma das maiores preocupações que devemos ter neste momento. Mas a minha pergunta é, há um hospital que não é um hospital pequeno, certo, não é mesmo uma clínica, etc., certo, que fechou as suas portas porque tinha, como todos os outros hospitais têm, naturalmente, tiveram infectados. Certo. E a minha pergunta é porque é que o Serviço Nacional de Saúde, porque é que o Ministério da Saúde não agiu obrigando o hospital a reabrir? O Ministério da Saúde não tem poder de mandar abrir um hospital privado. O estado de emergência tem o poder de mandar abrir qualquer empresa. Certo, mas nós não precisamos do hospital do SAMS para ajudar o Serviço Nacional de Saúde neste momento. Eu não estou a dizer para ajudar, estou a dizer para não piorar. Ou seja, para fazer com que os doentes que iam ao SAMS não fossem, como obrigatoriamente que tivessem a ser transferidos para o Serviço Nacional de Saúde. Repara, a postura do Serviço Nacional de Saúde ao longo de, penso que toda a sua história, é a de garantir cuidados aos portugueses a 100%. Portanto, eu acho que aquilo que resulta deste tempo é, de facto, a leitura de que o Serviço Nacional de Saúde consegue responder aos portugueses quando eles precisam dele. Às vezes os portugueses tomam outras opções, de ter outras alternativas por questões de comodidade. Mas aqui até no SAMS é um pouco diferente, porque é quase um subsistema, nem sequer é a mesma coisa que as pessoas terem seguros privados. Sobre os subsistemas muito haveria a dizer, mas não é este o momento próprio. Aliás, já falámos sobre isso, na entrevista que fiz há décadas, pelo menos parece que foi há décadas. A minha questão é que o que sinto é que quando falamos de grupos de saúde, de sistemas de saúde, há aqui um contraste com o discurso que existe para o resto dos portugueses, que parece que não estamos num estado de emergência. Vamos lá ver uma coisa, o que é que nós sabemos que também é muito preocupante e que penso que temos que informar e contrariar. Há muitos portugueses que neste momento não se sentem seguros em ir aos serviços de saúde, designadamente ao Serviço Nacional de Saúde. E nós temos que ter as condições, e nós vamos trabalhar para ter essas condições, e temos trabalhado para tal, de forma a que os portugueses que não têm Covid não corram riscos adicionais quando fazem os outros atos de saúde que precisam. Se os operadores terceiros não conseguem ter essa capacidade, essa vontade, esse espírito de serviço, mesmo para quem está a trabalhar numa área especial como é a área da saúde, enfim, é algo sobre o qual todos poderemos refletir oportunamente, mas talvez não agora neste pico ainda de uma situação tão complicada. Já vi que quer falar dos doentes não Covid, eu tinha isto mais para a frente, mas falo já. Em todo o sistema de saúde reduziu-se a procura e também a resposta em tudo o que não é Covid, as duas coisas em simultâneo. Houve um aumento de mortalidade ainda não explicado, e a minha pergunta é, isto corresponde acredita que este aumento de mortalidade tem a ver com a diminuição de cuidados ou confinamento, ou são doentes de Covid? Números... Não registados? Números ainda muito pouco analisados por nós, mostram que, se eu comparar os 4 primeiros meses dos últimos 5 anos, portanto do ano atual e dos últimos 4 anos, o aumento de mortalidade, o excesso de mortalidade está situado na faixa acima dos 80 anos e não nas faixas até aos 75 ou entre os 75 e os 80 anos. Portanto, nas faixas até aos 75 anos não há ainda excesso, na faixa entre os 75 e os 80 também não, depois sim. Portanto, acredita que não é doentes de Covid, ou seja, isto tem a ver, eu imagino... Também são doentes de Covid, também são doentes de Covid. Não, mas eu estou a falar a diferença entre o número de pessoas que morreram por Covid e esse aumento de mortalidade. Há uma diferença, portanto a mortalidade aumentou mais do que o número... do que o número de doentes do Covid, o que significa, a minha pergunta é se há razões para acreditar que o confinamento e o facto das pessoas não irem ao hospital pode estar a causar vítimas. Eu acho que, francamente, que é prematuro nós podermos dizer que isso está a acontecer. Agora,
que é um risco e que é uma preocupação, sim. As consequências do Covid são duas ordens. Consequências diretas, de adoecer, e consequências indiretas. Consequências indiretas para as outras doenças, para o atraso nos tratamentos, fruto de o sistema, o português como todos os outros, estarem dirigidos, focados no Covid, e também de as pessoas se retraírem de procurar o sistema de saúde. Há uma queda de oferta e de procura. Há uma queda de procura clara, evidente. Sabemos também que depois há consequências indiretas num conjunto de outras patologias, saúde mental, etc, e que vamos ter que controlar isso nos tempos que aí vêm. O diretor do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação do Hospital de Rui Cabral demitiu-se, como sabe, por o Conselho de Administração não ter aceito criar 2 circuitos independentes para manter os serviços para os doentes oncológicos e transplantes. Não corremos o risco, aliás, como dizia aí, de pôr vidas em perigo por causa de uma só doença? Ou seja, se não estamos a exagerar, não é exagerar, evidentemente, no cuidado, não é disso que eu estou a falar. Certo. Estou a falar no pôr grande parte do sistema direcionado para uma doença e com isso poder ter ainda mais vítimas do que aquelas que a doença que se estão a tentar evitar. É um risco muito grande que devemos evitar, que devemos prevenir. E como é que pretende fazer isso? Neste momento estamos a identificar todos os doentes cujos tratamentos foram suspensos ou adiados, desde concretamente que em meados de março o Ministério da Saúde emitiu um despacho para as suas entidades pedindo a suspensão, a remarcação de tratamentos programados que não fossem de caráter prioritário ou muito prioritário. Vamos procurar proceder ao reagendamento desses utentes o mais depressa possível. Não digo que seja um recuo, porque estamos num momento diferente, evidentemente, mas de alguma forma é um recuo em relação ou passamos para uma fase seguinte, pondo a coisa de uma forma mais simpática, passando para uma fase seguinte. Estamos a passar por uma fase seguinte. Porquê? Porque não tem medo que as listas de espera se tornem totalmente ingeríveis com estes... Estamos cá para fazer esse trabalho, não é? Imagino que elas estejam piores do que aquilo que estavam no início deste ano e, como se sabe, as listas de espera são um problema num sistema de saúde com as características do nosso, universal, geral e tendencialmente gratuito. O que é que nós sabíamos no final de 2019? Que tínhamos conseguido baixar sensivelmente as listas de espera com mais de um ano para consulta hospitalar e que tínhamos aumentado quase que proporcionalmente as listas de espera para cirurgia. Portanto, havia aqui um efeito de vazão daquilo que eram os doentes em espera para consulta, muitos deles para cirurgia, que depois foram passados para a lista de espera cirúrgica. Com esta situação que vivemos aqui, de necessidade de quase que congelamento do sistema. Mas havia essa necessidade, não? O que é que nós sentimos? Sentimos que, e sabíamos, que os doentes Covid tendem a exigir designadamente cuidados de medicina intensiva, ventilatórios, e que para nós havia uma capacidade instalada de ventiladores significativa associada a estruturas como blocos operatórios, como unidades de cuidados intermédios, para as quais nós tradicionalmente drenávamos doentes que tinham feito uma cirurgia, que tinha complicado e que precisava de ter um outro encaminhamento. E, portanto, a opção que fizemos, tentámos temporariamente levar que essa capacidade ficasse livre para o caso de acontecerem necessidades de doentes Covid. Neste momento, tendo mais ventiladores do que aquilo que já tínhamos no início de março, tendo também já maior tranquilidade relativamente àquilo que nos parece ser a evolução dos números, podemos começar a recuperar, fazer para os doentes não Covid aquilo que fizemos para os doentes Covid, ou seja, focar... ser mais intensivo do que e ser mais intensivos, exatamente, é esse mesmo o plano. Implica dizer aos médicos que não vão de férias no verão? Não, isso implica dizer aos médicos que continuamos a contar com eles para satisfazer as necessidades assistenciais dos portugueses, e eles têm respondido muitíssimo bem. Há uma área especialmente sensível, já falámos dela aqui de passagem, neste período de longo confinamento, que é a saúde mental. Não apenas a doença, e não estou a falar apenas de doenças de foro psiquiátrico, apesar dessas não serem um problema pequeno, tendo em conta o isolamento em que muitas pessoas com patologias graves estão. Não temo que este período de confinamento e brutal ansiedade tenha um efeito devastador nessa área que vamos ter que lidar com ela durante muitos anos? Olá,
Eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Sim, os efeitos da saúde mental são sempre algo que muitas vezes é o último aspecto para o qual a sociedade olha e para o qual presta atenção. Nós temos trabalhado com a coordenação do Programa Nacional de Saúde Mental e com os coordenadores regionais de saúde mental das várias regiões, sobretudo desde há uma semana, de uma forma mais intensa, no sentido de garantir vários aspectos deste problema. Por um lado, que os doentes do foro psiquiátrico que precisam de tratamento por força de Covid são internados em hospital geral e não mantidos em hospital psiquiátrico, porque poderia haver essa tentação, e aquilo que nos parece é que deve haver aqui um tratamento integrado daquilo que é esta doença, tratando-a no sítio próprio, como qualquer outro doente, seja um diabético, um doente cardiovascular, o que seja. Depois, por outro lado, que não há interrupção do seguimento dos doentes crónicos e que o seguimento de consultas hospitalares e de consultas de cuidados de saúde primários se mantém através da teleconsulta. Sabe para doenças do foro mental podem ser um pouco mais complicadas, não é? Naturalmente. Por outro lado, também temos investido naquilo que são as linhas alternativas de contacto, com apoio de psicólogos, de terapeutas, etc. Mas isto não vai resolver, nem de perto nem de longe, aquilo que... até estava a pensar de pessoas que ainda não têm problemas e vão começar a tê-los, não é? Ou pelo menos não têm identificados e vão começar a tê-los. Certo, que não estão absolutamente nítidos, aquilo que vai ser os efeitos que esta pandemia vai ter nos nossos medos, nas nossas fobias, Eu temo que a próxima pandemia, que nós estejamos a viver sem reparar, uma pandemia de problemas psicológicos com alguma gravidade, porque as pessoas não estão preparadas para viver em isolamento durante... Imagino que sim, e estes factos de natureza muito agressiva, muito extremada, não se passa por eles sem cicatrizes. E não temo que tenha sido criado... Isto é sempre um pau de dois bicos, ou seja, não se criava alarme e as pessoas continuavam a sua vida e a doença espalhava-se, mas que se tenha exagerado na dose. Nós procuramos não o fazer. O objetivo foi sempre ter aqui um equilíbrio entre aqueles que advogavam um encerramento total, massivo, ninguém na rua, ninguém a trabalhar, fosse para o que fosse. Essas pessoas neste momento já estariam a criticar o governo por ter fechado tudo, porque não teriam o que comer. Bom, eu acho que isso é algo que nós temos que saber viver de uma forma ou de outra. Sim, claro. Os governos existem para ser criticados. Exato, é para isso que os elegemos. Exatamente. Para fazer coisas e também para sofrer as inerentes críticas. Penso que conseguimos encontrar o justo equilíbrio. Penso que, olhando retrospectivamente, fechámos as escolas quando tínhamos que as fechar, e havia muitos que achavam que não valia a pena ir por ali naquele momento, mas sabemos que agora o que já está feito. Difícil é o que falta fazer a seguir. Eu ainda vou aí, mas deixe-me ainda falar aqui um bocadinho do presente. Já há mais de 1.500 profissionais afastados temporariamente dos serviços por estarem infectados. 400 são enfermeiros, 258 são médicos. Eu imagino que estes números já não estão, estes números já têm 2 dias, e 2 dias agora é uma eternidade. Foram tomadas todas as medidas para impedir estes números. Os materiais de proteção já são suficientes hoje nos hospitais. Quando o Primeiro-Ministro disse que não faltava nada, havia relatos de faltar. E a minha pergunta é se neste momento não falta material de proteção, pelo menos isso. Neste momento o que sabemos é que temos quantidades confortáveis de material de proteção individual nos serviços de saúde, e estamos inclusivamente através da rede de compras da saúde a abastecer outros setores governamentais. Portanto, provavelmente esse é um aspecto que estará mais minimizado, dentro de um contexto de escassez de mercado e de capacidade de fazer importação de materiais. O que é que no princípio da pandemia aconteceu? Que os níveis mais diferenciados de cuidados foram os primeiros a ter acesso a equipamentos de proteção individual, leia-se os hospitais de referência de primeira linha e depois os hospitais, e por exemplo só mais tarde foram abastecidos os centros de saúde, também na medida... E hoje estão abastecidos. E hoje penso que estarão abastecidos.
demoraram, aliás, viu de certeza as notícias ontem, que demoraram 2 semanas a reagir quando a Organização Mundial de Saúde disse que seriam necessárias máscaras, e o Governo só 2 semanas depois é que terá feito as primeiras encomendas. E essa notícia, mas francamente não entendi, por 2 ordens de razões. Em primeiro lugar, porque o nosso sistema de compras no Ministério da Saúde é um sistema em que cada entidade faz as suas próprias compras. Ou seja, o Centro Hospitalar de São João, como a ARS do Alentejo, sempre tiveram autonomia para fazer as suas próprias compras. E, portanto, a primeira reação do Ministério da Saúde de preparação da pandemia foi dizer às entidades: garantam que os vossos estoques têm mais 20% de quantidade. Que é o procedimento normal, é dizer às entidades que têm autonomia e que às vezes são, até consta que têm menos autonomia do que aquela que deveriam ter, garantam os vossos próprios estoques. O que é que percebemos muito rapidamente? Que as entidades por si só não tinham capacidade num mercado que se tornou muito agressivo para fazer contactos que ultrapassam as barreiras nacionais e ultrapassam as regras normais de fornecimento. Vimos que alguns países europeus puseram limites à exportação de produtos. Podemos observar mais uma vez a importância da solidariedade europeia. Podemos observar a nossa capacidade... Estava a ser irónico. Mas podemos observar a nossa capacidade de, como país, dizer em Conselho de Ministros da Saúde da Europa que esse procedimento não era um procedimento correto, e podemos observar que, apesar de tudo, a Comissão tomou algumas medidas no sentido de corrigir essa situação, e os países que estavam a tomar essas medidas mais restritivas deixaram, tanto quanto sei, de as praticar de uma forma tão generalizada. Portanto, fizemos ouvir a nossa voz. Portanto, mas quando diz que entraram 2 semanas, basicamente o Ministério da Saúde entrou 2 semanas para fazer a compra pelos hospitais. O que é que aconteceu exatamente entre esse momento em que se perceberam que os hospitais não estavam a ter capacidade de ir ao mercado? Desde logo, normal? aderimos às compras ao Joint Procurement a nível europeu. Desde o primeiro momento, desde antes da Organização Mundial de Saúde ter feito essa referência, já nós tínhamos manifestado a nossa intenção de acompanhar as compras conjuntas ao nível europeu. Depois, como lhe disse, já tínhamos feito o reforço de estoques das instituições individualmente consideradas. E depois, naturalmente, que fomos reforçar aquilo que são as compras ao nível ministerial, através de serviços partilhados do Ministério da Saúde, de grandes quantidades de equipamentos de proteção individual e de material de teste, enfim. Vamos falar então do futuro. Não lhe vou pedir para me dar uma data para regressar de forma gradual a qualquer coisa que se assemelhe à normalidade, já outros o fizeram, seria pouco original da minha parte, mas sabe que há um limite para o confinamento, seguramente. Que critérios usarão para iniciar este processo? Ou seja, eu não lhe estou a pedir que me diga quando é que isso vai acontecer. Estou a pedir que critérios é que o Governo vai ter para começar esse processo de regresso à normalidade, com muitas aspas. Bom, eu acho que há essencialmente 2 ou 3 critérios. O primeiro critério é o da avaliação da situação epidemiológica. E isso significa o quê? Isso significa que, se nós tivéssemos neste momento um número crescente de casos durante vários dias, de casos confirmados durante vários dias, seria improvável que tivéssemos uma decisão de reduzir as medidas de pressão em termos de afastamento social. Respondeu-me pela negativa e pela positiva. Significa que quando tivermos um número sustentado e decrescente, nós admitindo que estamos no Planalto, como dizíamos no início da nossa conversa, e que vamos manter-nos mais alguns dias no Planalto, isto é, com um número de 500, 600, 700 casos durante... Novos casos durante 5, 6 dias. E que depois começamos a assistir a uma redução desse número de novos casos, que antecipamos, até pelos movimentos de outras curvas, que seja uma redução demorada. Penso que quando essa redução se tornar, apesar de demorada, uma constante, poderemos começar a imaginar outros cenários. Quando tivermos pessoas a recuperar, quando tivermos os
óbitos também controlados. Quando percebermos que a capacidade das unidades de cuidados intensivos continua a ficar mais aliviada. Aí penso que teremos, é o primeiro sinal que eu penso que, é o primeiro, não é o único, que eu penso que deveremos... Há mais alguns? Aspectos que devemos considerar para efeitos de... Sim, penso que também temos que ter em boa atenção aquilo que os outros vão tendo como as suas próprias experiências. Então, olhar para a Itália, para a Espanha... Sim, então nós desde o princípio que estamos a olhar para fora. Vimos o que é que passava na China. Nós tivemos, aliás, a grande sorte, dentro deste azar todo, tivemos a grande sorte de estar no fim da onda na Europa, não é? Portanto, pudemos aprender bastante com os outros. Há muitos países que não conseguem aproveitar a sorte. Veja-se os Estados Unidos. Portanto, também é escusado compararmos com os Estados Unidos e com o Brasil. Vamos comparar-nos com outros. Certo. Certo. Com pessoas que têm pessoas minimamente lúcidas da liderança dos países. Sim, eu acho que a sorte dá muito trabalho e deu muito trabalho aos portugueses ter a sorte que têm e custou a muitos. Portanto, dito isto, acho que temos que olhar para aquilo que os outros estão a fazer e que resultados é que dá aquilo que os outros estão a fazer. Depois, penso que temos que ser muito racionais. E nós não vamos, de facto, até se descobrir uma vacina, voltar a ter a vida que tínhamos. Eu ainda já vou aí, mas eu ainda estou a falar no regresso... É essa a normalidade que está a falar. A normalidade possível. A normalidade anormal. E já vamos falar do que é que isso quer dizer. Sim. Mas o que eu aqui estou a perguntar, como é que se faz esse faseamento? Ou seja, porque nós dizemos sempre regresso gradual. E a questão do gradual é a coisa mais complicada, não é? Porque não vai dizer às pessoas regressem gradualmente, porque as pessoas, quando voltarem a trabalhar, não regressam gradualmente, regressam. Portanto, significa que muito provavelmente não regressamos todos ao mesmo tempo. E a minha pergunta é, como é que vão fazer esse faseamento? Sem me dar muitos pormenores, porque imagino até que não os tem. Sim. Como é que tipo de faseamento é esse? Vai uma parte da população? Vai só parte do tempo? Como é que isso funciona? Olha, por exemplo, todos nós que estivemos a trabalhar, que temos estado a trabalhar ininterruptamente desde o início do surto, temos estado a trabalhar de alguma forma em algum tipo de faseamento. Exemplos muito práticos. Aqui no Ministério da Saúde, as equipas têm vindo trabalhar em turnos alternados. E não se pode dizer que aqui haja uma grande concentração de pessoas por espaço. Mas uma semana vem um e outros dois estão em teletrabalho e vamos rodando. Portanto, acho que isso, nos sítios em que é possível, é a melhor solução. Aliás, o recurso ao teletrabalho... Partindo do princípio que, por exemplo, qualquer pessoa do grupo de risco, que não são só os idosos, não é, dos grupos de risco, em princípio não vão sair de casa nós agora. Tomamos, já que estamos a falar de exemplos, nós tomamos essa opção. Nós temos pessoas de grupos de risco aqui na equipa concreta do meu gabinete por situações de doença anteriores e que não vieram mais trabalhar. E que ficarão em casa mais tempo. E que teremos que admitir que têm que ter cuidados adicionais. Uma das questões que se levanta é as pessoas que têm filhos e que têm ascendentes a cargo. E a minha pergunta é se isso também não terá, ou seja, havia uma hipótese, como saberá, as pessoas, a gente já vai falar das escolas, mas as pessoas não querem que os seus filhos vão para a escola. Não interessa agora se têm razão, se não têm razão, não querem. Haverá em atenção, enquanto há pessoas que não têm filhos a cargo, nem ascendentes a cargo, estão evidentemente muito mais livres para... Isso pode-se ter isso em conta ou não é provável que vão então a este tipo de pormenores? Há cenários que estão a ser feitos e que equacionam exatamente esse cenário. É um cenário, o daqueles que não têm nem descendentes a cargo, nem ascendentes. Porque esses até são especialmente, esses devem quase ser incluídos no grupo de risco, porque sempre que vão para casa e têm contacto com o grupo de risco. Eu estou a falar dos que têm ascendentes. Teoricamente sim, embora haja casos e casos, há pessoas que vivem na mesma casa, mas a casa é grande, conseguem praticamente manter-se à vista, mas sem contactos e sem troca de objetos e de espaços físicos. E que outro tipo de cenários para além desse podemos trabalhar? Ao nível do funcionamento, por exemplo, das
empresas nós podemos imaginar o funcionamento por turnos, podemos imaginar o funcionamento mais descoordenado, mais dentro do coordenado, mas com as pessoas a funcionarem em ciclos alternados, com maior proteção em termos de máscaras, de equipamentos de proteção. E o que é que poderão fazer com o comércio que está... O comércio fica muito mais tempo fechado, provavelmente não volta a abrir, não precisam de preocupar para o regresso à normalidade, porque ela não vai existir. Não é? Eu penso que é uma das áreas onde se pode considerar a entrada faseada das pessoas nos espaços comerciais. Como existe agora nos supermercados. Como existe agora nos supermercados. Até agora parece que vamos começar, até agora pelo menos a única coisa que é pública é que vamos começar nesse tal regresso à normalidade pelos alunos do 11º e 12º ano das escolas. Faz algum sentido começar por aqui? Eu diria que faz todo o sentido por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque serão provavelmente aqueles que em termos de futuro são os mais afetados pelo cancelamento da normalidade de funcionamento do ano escolar, dos anos escolares. Por causa dos exames. Por causa dos exames. Guardo isso para o Ministério da Educação, porque é que a metade que faz exames é uma preocupação maior do que a metade mais pobre que não faz exames e que continuará abandonada. Mas isso não é a sua pasta, fica para o Ministro da Educação. Mas a saúde gosta de estar presente em todas as políticas, tem essa ambição e, portanto, eu acho que é uma preocupação também para a saúde. As escolhas que vi significa que o Estado achou que a sua a população menos prioritária escolar é a população mais pobre, que está em casa, não tem internet e não tem escola. Não é verdade também, porque estão a ser pensadas medidas. Eu acho que as escolas que podiam ser abertas deveriam ser abertas prioritariamente pelas pessoas que não podem ter aulas, não têm acesso à internet, não têm acesso a outros instrumentos. Parece-me a mim, mas eu sou uma pessoa de esquerda. Somos todos, seguramente, e sobretudo somos todos preocupados com essas questões. Mas repare, também não sei se era particularmente interessante e até não traduziria alguma discriminação, essa ideia de que abrimos as escolas só para aqueles que não têm acesso a outros meios fora delas. Acho que devemos investir numa grande campanha de preparação de outras formas de escolaridade. Temos que o fazer provavelmente no início de um novo ano letivo. Este ano letivo para aqueles... A grande prioridade foi os exames para a faculdade. Não foi que é a grande prioridade da educação portuguesa. Nem sequer tem a ver com os exames, porque o exame... Até são as disciplinas, só vão abrir as disciplinas que têm exames, portanto, mas a questão não é propriamente a do exame ou sequer a do momento da prova, é a questão do não adiar o futuro, de gente que está numa determinada fase de expectativa relativamente à vida, que nós não quisemos de facto privilegiar, mas claro que outros ciclos de ensino poderão vir a ter também medidas direcionadas para eles. Será possível, falemos então da normalidade que não será normal. Será impossível, portanto, ela será impossível, a normalidade total, até a uma vacina. E estamos todos a acreditar que ela vai existir. Acredito que não seja só uma fezada e que haja boas razões para isso. O que é um novo normal? Este novo normal até haver vacina. Se conseguir descrever mais ou menos o que é que será esse novo normal. Bom, é um novo normal em que se exige uma grande disciplina de gestos, de atos e, portanto, eu diria que se exige uma maior concentração na prática das atividades de vida diária e aquilo que nós considerávamos fácil e adquirido. Um beijo, um abraço, um gesto sobre uma mesa, um gesto num botão. É uma pergunta que não se faz a uma ministra, mas não teme que isso cria uma cultura... Eu não estou só a falar dos beijos e dos abraços. Sim. Não sente que pode haver uma cultura policial nas relações entre as pessoas, em que as pessoas passam a vida a vigiar-se e que isso deixe marcas maiores do que o Covid? E espero que tenhamos a inteligência de não deixar que essa cultura policial se instale. E há muitas... Mas sente que esse perigo pode existir? Sinto. E preocupa-me bastante. É provavelmente dos aspectos que mais me preocupa relativamente às consequências. Eu, quando estou a falar policial, nem sequer estou a falar do Estado, estou a falar das pessoas umas com as outras. Estou a falar das pessoas também umas com as outras e daquilo que as pessoas estão disponíveis para prescindir em termos daquilo que
que são as regras de confiança mútua e as regras de democracia em nome de um suposto controlo de uma doença. E, portanto, espero que estes gestos que nós temos que ter mais educados, mais atentos durante algum tempo, depois possam retomar a dita cuja normalidade, da qual pelo menos nós portugueses tanto nos prezamos e que tanta satisfação nos dá e que provavelmente tanto contribui para o nosso equilíbrio emocional. Não vai ser difícil com o clima de medo que foi criado que se consiga que as pessoas... Há muita gente que quer sair de casa, até porque não é quer, há muita gente que precisa urgentemente sair de casa porque vive situações um pouco mais dramáticas, pelo menos para a sua vida concreta, do que o Covid. E delas pouco, não, infelizmente acho que se tem falado pouco. Isso também corresponde a quem tem acesso ao espaço público e quem não tem acesso ao espaço público, e quem está a viver situações mais dramáticas é quem tem menos acesso ao espaço público. Mas a minha pergunta é, há outras pessoas que, pelo contrário, até por terem situações laborais um pouco menos dramáticas, não vai ser difícil convencê-las a voltar a trabalhar, havendo, e muitas terão que voltar a trabalhar quando ainda há óbitos a ser anunciados, há novos casos. Não vai ser difícil com o clima que existe hoje. Bom, é esse equilíbrio entre o imperativo quase que sobrevivência de alguns de sair de casa para ir trabalhar e para encontrar formas de subsistência, e aquela situação mais confortável de outros que podem de facto ficar recolhidos porque têm situações mais estáveis, que nós temos que procurar. Alguns têm situações mais estáveis têm que vir trabalhar, não é? Porque senão seria injusto que os que não têm dinheiro são os que vão correr o risco, não é? Exatamente. E como é que vai conseguir convencer essas pessoas a trabalhar? Qual é a campanha do sai de casa? Como é que se faz uma campanha a dizer sai de casa? Eu, pela minha parte, tive sempre a preocupação de dizer não era o simples ficar em casa, fica em casa se a sua atividade não for imprescindível. Sempre tive essa preocupação porque várias pessoas que trabalham, os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham na recolha de lixos nos supermercados, continuaram a trabalhar. A mim assusta-me um bocado, até porque se instalou uma ideia que eu percebo e até foi útil, que é o ato de grande coragem é ficar fechado em casa, que é uma coisa que devo dizer que me perturba um bocadinho, mas eu compreendo que foi necessário. O meu problema é como é que se reverte um sentimento que foi criado. Não é fácil, porque reverter o medo é difícil. Falando dele, dizendo que nós não podemos ficar... Eu acho que não há a melhor forma de dizer as coisas que uma forma muito simples. Nós não podemos ficar fechados em casa o resto da vida, porque precisamos levar as nossas vidas para a frente, precisamos trabalhar e certamente ficaríamos profundamente doentes de outras doenças que não o Covid, ficássemos fechados em casa para o resto da vida, e portanto temos que sair quando isso for considerado o momento adequado, temperando a nossa vida normal com as proteções mais do que referidas e que espero eu que neste momento também já mais do que incorporadas, de lavagem das mãos, de etiqueta respiratória, etc, etc. Uma das condições para algum regresso à normalidade é ter alguns instrumentos para controlar a disseminação do vírus e para dar confiança às pessoas, que também não é um pormenor. Ou seja, este lado psicológico, é importante as pessoas sentirem que quando vão sair de casa não estão numa situação totalmente descontrolada. O uso de máscara pode ajudar para as duas coisas. O Centro Europeu de Controlo de Doenças e o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecções e das Resistências antimicrobianos, eu sabia que ia falhar quando chegasse a esta fase, aconselha o uso de máscara facial na população em locais públicos onde o distanciamento de segurança não é execuível. Mas o Governo passou muito tempo a refugiar-se na OMS, tendo outros parceiros técnicos que diziam o contrário, e só agora parece disposto a mudar de posição. A primeira pergunta é, porquê é que perdeu esse tempo todo? Foi por falta de máscaras? Não, até porque aquilo de que falamos não são máscaras cirúrgicas. Mas as pessoas não sabem.
E, portanto, o problema é que as pessoas vão correr comprar máscaras cirúrgicas. E, portanto, se o governo tivesse sido mais rápido imediatamente, poderia ter feito a pedagogia seguinte dizendo não comprem máscaras cirúrgicas que são precisas para outras pessoas. Nós aguardámos pela orientação do ECDC. A orientação saiu no dia 8 de Abril e hoje saiu a norma da Direção, dia 13 de Abril, saiu a norma da Direção-Geral da Saúde a esse propósito. A norma começa exatamente por explicar que há 3 tipos de máscaras. Máscaras, os respiradores, aquilo que nós chamamos respiradores, para uso pessoal de saúde, as máscaras cirúrgicas, também para uso de pessoal da saúde, mas sobretudo para uso também de doentes Covid, de doentes imunodeprimidos, mesmo nas suas vidas normais, de profissionais que trabalham em determinados espaços, lares, estruturas residenciais para idosos, estruturas de estabelecimentos prisionais, portanto um conjunto de profissões. E depois existe... chamadas máscaras caseiras, não é? E depois existem nenhum dos nomes de batismo é muito feliz. Máscaras sociais, máscaras comunitárias, máscaras caseiras, máscaras não cirúrgicas. Que basicamente têm como única função impedir que as pessoas lancem perdigotos, etc. Barreira. É uma barreira. Que essas viseiras também servem, mas podem não ser tão higienizáveis e reutilizáveis, etc. E é dessas que estamos a falar. E o Governo poderia ter avançado para aconselhar essa utilização mais cedo. O Governo aconselhou a utilização de máscaras cirúrgicas se as pessoas estavam em condições de risco e aconselhou o confinamento a todos os outros. Aquilo que estamos a fazer agora há uma parte da população que não está nos 2 sítios, ou seja, há não sei quantas pessoas que vão trabalhar e não têm contacto com populações de risco, mas vão trabalhar, mas estão em espaços confinados, etc. E o Governo foi dizendo, e eu interpretei isso sempre como que não tem mal, o Governo não há máscaras suficientes e, portanto, vamos manter esta posição para que não haja uma corrida às máscaras e não faltam máscaras a quem mais precisa. A minha pergunta é se não demorou demasiado tempo, refugiou-se na OMS, foi sempre falando da OMS e o que a OMS dizia, mas já tinha outro tipo de pareceres recentes de organizações com igual credibilidade. Bom, a Organização Mundial de Saúde é para todos os efeitos a organização de referência em matéria de saúde pública. A diferença é que é importante perceber que a OMS não está só a falar para países europeus, portanto está a falar para países que estão em fases diferentes, onde a ausência de máscaras é quase generalizada e, portanto, pode-se compreender. E nós temos seguido sobretudo aquilo que são as normas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. E aquilo que o Centro Europeu de Controlo de Doenças diz é, depois de listar um conjunto de argumentos pró e um conjunto de argumentos contra, aquilo que acaba por dizer é, não havendo evidência que contrarie o uso, pelo princípio da máxima precaução em saúde pública, desde que utilizadas adequadamente e como medida complementar, podem ser usadas. E, portanto, aquilo que a Direção-Geral da Saúde também faz é acompanhar este entendimento. Como é que nos podemos preparar para um uso generalizado de máscaras caseiras? Eu vou-lhe chamar caseiras, podemos chamar outra coisa qualquer. Como é que isso se pode fazer? Por 2 vias. A primeira é a da definição de regras técnicas básicas daquilo que devem ser os tecidos e os têxteis que estas máscaras podem ser feitas. Hoje mesmo também teríamos essa informação construída pelas entidades competentes em Portugal e divulgada, e depois no fundo, garantindo que algum do nosso mercado nacional se direciona... Nós temos muitas empresas de têxteis que estão a passar dificuldades, que poderiam estar já todas a fazer máscaras e a ganhar algum dinheiro com isso. Mas repare que nós temos conseguido que alguma indústria têxtil portuguesa se tenha reconvertido nos últimos 15 dias, 3 semanas e esteja neste momento a trabalhar... Quando eu digo isto é porque isto permitiria aliviar um bocadinho o mercado das máscaras cirúrgicas, certo? E é nisso que estamos a trabalhar. Descartáveis e, portanto... E é nisso que estamos a trabalhar com o Ministério da Economia. Neste momento já, independentemente das máscaras não cirúrgicas, há um conjunto de equipamentos de proteção que já só são comprados ao mercado nacional. Os fatos impermeáveis, as toucas, aqueles colarinhos, digamos assim. Há um conjunto de coisas que já só são compradas ao mercado nacional que têm dado uma resposta de facto extraordinária. Esperamos que em termos de máscaras não cirúrgicas a resposta seja também desse tipo. Mesmo as projeções mais alarmistas dizem que teremos um número relativamente reduzido de infectados para o conjunto da população.
eu quero continuar a falar do futuro, isto não nos deixa fragilizados numa nova vaga de inverno. Ou seja, não estamos a falhar, e este é aquele debate que é sempre extremado com a primeira estratégia inglesa, e as pessoas pensam sempre que há aqui duas posições extremadas, ou deixa infectar ou enfia-se tudo em casa. Mas a nossa pendeu mais, não fechamos tudo em casa, mas pendeu mais para aí. E isso não nos fragiliza em relação até a outros países, quando vier a vaga de inverno com muito menos gente imune do que os outros. Tudo são escolhas. E são escolhas feitas com a informação que se conhece. A opção... Aqui a minha pergunta nem tinha tanto a ver se o governo errou ou não errou. Sim, a minha pergunta é, como é que vamos lidar com este facto? Com provavelmente mais dificuldades. Pouca gente... Mesmo números totalmente loucos de infectados, não chegaria a 1% da população. É verdade. Portanto, é quase como se não tivéssemos infectados. Do ponto de vista da imunidade, a imunidade de grupo é impossível, é preciso que 70% dos portugueses estivessem infectados, portanto isso não é uma possibilidade, mas mesmo vai ser muito difícil no regresso, é que praticamente não temos pessoas imunes. Isto partindo do princípio que a imunidade existe, mas estamos a trabalhar nessa possibilidade. Já havia alguma informação sobre imunidade e que mostrava que países como a Itália e a Espanha já tinham imunidades de 10% ou coisa do género. Quer dizer que vai ser mais fácil para eles. E nós estaríamos cá em baixo nos 1, 2% ou menos. E aquilo que sabemos é que, de facto, face à nossa contenção maciça e à nossa opção de, ao encarar esta primeira onda, que estaremos mais frágeis em termos de imunidade coletiva. Teremos que continuar, por isso é que temos que ter muito cuidado na forma como fazemos a libertação das medidas de contenção, porque sabemos que a nossa imunidade é baixinha. Mais uma vez, isso não poderia pôr a possibilidade de tornar obrigatória a utilização de máscara em todos os lugares, não estou a falar na rua, estou a falar em todos os lugares onde transportes públicos e locais de trabalho. Para melhorar a nossa... Quando regressarmos à normalidade. À normalidade possível, até à vacina, ou seja, entre o momento em que começarmos a regressar à normalidade e a vacina. A utilização de máscaras obrigatória, sim. Sim. Obrigatória. Nós, neste momento, aquilo que fizemos foi sugerir a sua utilização. Não a impusemos ainda. Põe a possibilidade de virem pôr a utilização de máscaras. Nós temos conhecido uma grande dinâmica daquilo que são as recomendações da ciência, digamos assim. E sabemos hoje, de uma forma muito clara, que não podemos utilizar apenas a ciência para tomar decisões. Temos também que utilizar o bom senso, a percepção daquilo que são as expectativas sociais, etc. E, portanto, aquilo não pensa que daria sossego a muitas pessoas que têm que voltar ao trabalho se, por exemplo, andando de transportes públicos, toda a gente tivesse de máscara? Mas a recomendação, a informação que hoje foi publicada da Direção-Geral da Saúde sugere a utilização de máscaras em transportes públicos. E podem vir a ser obrigatórias? Eu estou a regressar porque não me respondeu. Portanto. Pois, não, repara, o que me parece é que outras medidas, até noutras áreas da saúde pública anteriores e até na saúde individual, foram adotadas pelos portugueses com base na recomendação, na pedagogia, na informação, e portanto eu tenho expectativa que os portugueses, mais uma vez, saibam ser suficientemente atentos e informados para adotar as condutas mais adequadas. Sem insistir na obrigatoriedade, quer dizer que imagina no regresso à normalidade e até haver vacina, que as pessoas, que o uso de máscara fará parte do nosso cotidiano. Em espaços mais movimentados e mais confinados, imagino que sim. Com menos recursos e uma crise económica que é inevitável, que estratégia sobrará para esse momento em que venha uma nova... ou seja, imaginando, praticamente não temos pessoas imunizadas, haverá uma nova vaga, tudo indica, mas não temos a certeza, há quem diga que não haverá nova vaga e que isto continua ininterrupto. Nós não vamos chegar ao inverno como estamos agora, vamos chegar com uma crise económica, com a completa impossibilidade de mandar as pessoas para casa outra vez,
porque as pessoas não, pelo menos uma grande parte delas não tem recursos para o fazer, nem as empresas. Qual vai ser a estratégia nessa altura? Vai ser, porque estamos a falar de uma nova vaga, não estou a falar de um momento em que as coisas estão a cair, é que voltam a subir de novo, corremos os mesmos riscos, o Serviço Nacional de Saúde imagino que esteja um bocadinho mais bem preparado nessa altura do que quando isto começou. Qual é que pode ser a estratégia? Porque dizer só as pessoas terem cuidado com os seus movimentos não chega, quando se isto voltar a crescer, não é? Há um conjunto de respostas, pelo menos ao nível do sistema de saúde, que nós não ativamos nesta onda e que poderão ser ativados em caso de recrudescimento. Os privados, por exemplo. Por exemplo, os privados. Depois estamos também todos muito mais preparados em termos daquilo que não é a primeira vez, não será a primeira vez. Já há um conjunto de rotinas que foram estabelecidas, de hábitos de trabalho, de estratégias de articulação. Não vai ser como voltar tudo ao princípio. Ainda assim vai ser muito mais difícil. Não vai, numas coisas está melhor, certo. Noutras vai estar muito pior. Sem não dúvida. Pode voltar a fechar empresas, senão... Sem dúvida, compreendo essa dificuldade e essa apreensão, e por isso é que penso que neste momento a melhor estratégia é alguma abertura com uma manutenção contida de casos. Isto é, nós poderemos ter a ambição de esmagar a curva, ou seja, ter casos zero, mas... Eu recentemente escrevi não matem a curva, porque se passarmos a casos zero, pois, vamos ter um problema para a frente. Pois. É porque de repente parece que a estratégia do país foi acreditar que pode não haver vírus. Ora, isso não é uma possibilidade. Isso não é uma possibilidade, exatamente. E, portanto, podemos ter até alguns dias sem novos casos, digamos assim, para ser então mais exata, mas, sobretudo, temos que manter uma aposta numa contenção do risco de contágio de novas infecções. Tem razões para acreditar que a vacina virá a tempo de não morrermos da cura? Tudo aquilo que sei leva a crer que a vacina só aparecerá daqui por um ano, na melhor das hipóteses, e portanto temos que ser resistentes, até em termos psicológicos e em termos de expectativas. Financeiros é que não há como, é que o psicológico nós ainda dominamos, o financeiro é mais difícil. Está preparada para a falta de recursos para o SNS na crise económica que se avizinha? A dotação orçamental que parecia boa vai ser seguramente escassa, parece-me a mim. Está a contar com o dinheiro da Europa para cobrir as despesas? É evidente que aquilo que sabemos sobre os destinos daquilo que foram as decisões europeias sobre medidas de apoio aos países na área da Covid, têm os sistemas de saúde no centro, não só, mas também. Por acaso eu diria mesmo no centro, no princípio e no fim, porque não sobra, para o nosso endividamento não sobra nada. Ao contrário do que foi anunciado, mas mais uma vez isso é com outro ministro. A questão é com o ministro, não, por acaso eu estava a dizer com outro ministro, mas não temos. O ministro das Finanças é presidente do Eurogrupo. O problema é exatamente que nós sabemos que a saúde reflete o resto da sociedade e, portanto, se nós tivermos mais pobres, mais desempregados, mais um conjunto de coisas... Eu estou mesmo a falar das taxas de juros da dívida, não é? Que vão ser altas e isso não é uma questão exclusiva do Covid, vão ser altas porque vamos ter uma crise económica. Mas voltando aqui à saúde, acha que o dinheiro europeu vai conseguir cobrir o rombo que seguramente vai existir no Serviço Nacional de Saúde? Naturalmente que tenho a expectativa que possa ajudar. Nós, neste momento, já realizámos muitas despesas que não estavam previstas no orçamento. Naturalmente que até a um determinado momento elas eram acomodáveis, a partir de um determinado momento elas deixam de ser acomodáveis. Nós já fizemos... Não tem medo que o efeito que isso tenha na degradação do SNS acabe por também ter efeitos maiores do que a própria Covid? Repare, não é possível dizer que... mesmo aquilo que nós já temos hoje sobre Covid-19, fora aquilo que serão segundas ondas ou outras questões, não tem efeitos na vida individual, na vida coletiva e na vida do sistema de saúde. Isso é impossível, isso não acontece. A falta de dinheiro terá efeitos no rendimento do pessoal de saúde. A Alemanha aumentou os salários dos profissionais de saúde neste momento. Também li. E o que é que tem a dizer sobre isso? Compreendo
a intenção. Não sei se num contexto em que nós sabemos que os rendimentos de todos estão a ser fragilizados é a opção mais equitativa, mas vontade certamente existiria. O efeito deve haver estar tranquila com o nível de restrições que foram impostos e os efeitos que terão na sociedade e na economia portuguesa. Ou seja, quando pensa, imagino que pensa muitas vezes, não é ainda tempo para fazer balanços, mas nós fazemos balanços todos os dias, não é? Portanto, para saber se estamos a tomar a decisão certa. Acha que acertou o Governo, não é só a Ministra, no equilíbrio, no ponto de equilíbrio entre combater a pandemia e combater os efeitos que este confinamento teve? Tranquilo, neste cenário, quem tem responsabilidades não pode estar, porque a incerteza é a nota principal e porque é preciso tomar decisões não obstante a incerteza, não passando toda a incerteza que se tem sobre as decisões para quem são os destinatários das decisões. Quanto à avaliação daquilo que tem sido feito até agora, penso que sim, que até agora as decisões tomadas foram as decisões adequadas e no momento adequado. Agora isto não é um sprint, é uma grande maratona e decisões em certos lugares tomam-se todos os dias, que é para não dizer em todos os momentos. Não tem mais vezes a arrepender-se de, por exemplo, o grau de confinamento que foi imposto? Se daqui por um ano olhar para trás, fazer uma avaliação e puder acontecer que eu faça uma avaliação diferente, pode acontecer, mas isso tem de ser reconhecido uma vez mais com humildade. Aquilo que se pode dizer é que na altura se tomaram as melhores decisões com a informação que se tinha e com aquilo que era também o sentimento social dominante, que é muito importante, sobretudo nestes momentos de grande exigência, de grande tensão. Muito obrigado, Ministra Marta Temido, por ter aceitado este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigada. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.